Naquela manhã no mar, quando a luz misteriosa pairou sobre as águas e pediu carona no meu barco, nunca imaginei que o Espírito Santo mudaria para sempre a vida deste velho pescador. Minha esposa se curou milagrosamente. Minha rede começou a encher de peixes. Mas o preço foi alto demais. A vila inteira me virou as costas. Até meu próprio filho me abandonou. E você, de onde está me assistindo agora? Já enfrentou um milagre que parecia mais uma maldição? Se inscreve no canal, deixa seu like, que vou te contar como uma tempestade quase mortal revelou o verdadeiro propósito de tudo isso. Pescar sempre foi mais que um ofício para mim, foi um chamado. Desde moleque, quando acompanhava meu pai na velha canoa de madeira que ele mesmo tinha talhado, eu sentia que as águas guardavam segredos que só se revelavam para os pacientes. Hoje, com 58 anos nas costas, sei que o tempo moldou minha alma do mesmo jeito que molda os barrancos dos rios, lentamente, persistentemente, deixando marcas que contam histórias. Meu nome é Antônio, mas todo mundo me conhece como Tonho do Mar. Moro numa vila de pescadores no litoral do Espírito Santo há mais de 3 décadas. Uma vida simples, sem luxos, mas rica em experiências. Minha embarcação, a Esperança, é uma canoa cabocla de madeira de lei, companheira fiel que conhece cada suspiro meu. O sol daqui tem personalidade própria. Não é como esse sol de revista que você vê nos folhetos de turismo. É um sol que te conhece pelo nome, que marca tua pele não só com tom, mas com histórias. Cada ruga no canto dos meus olhos tem uma história de pescaria. Cada mancha nas minhas mãos carrega o peso de uma rede puxada contra a correnteza. A vila onde moro tem umas 80 famílias, quase todas ligadas ao mar de alguma forma. Casas simples de alvenaria pintadas em cores que já foram vivas um dia, agora desbotadas pelo sal e pelo tempo. Ruas de terra batida que viram lama quando chove, e um pequeno porto natural onde ancoramos nossos barcos. Temos uma igrejinha branca no centro, onde o padre Joaquim celebra missa aos domingos, e uma praça com uma jaqueira centenária que já abrigou gerações de conversas e causos. Foi numa quarta-feira de março, céu limpo como raramente se vê nessa época do ano, que tudo mudou. O dia começou como qualquer outro. Acordei antes do sol, preparei meu café forte, beijei a testa de Teresa, minha esposa que há 2 anos lutava contra uma doença que nenhum médico conseguia nome ou cura, e saí para o mar. Teresa, minha companheira de vida há 32 anos, tinha sido uma mulher forte, daquelas que carregam o mundo nas costas sem reclamar. Criou nossos 3 filhos praticamente sozinha, enquanto eu passava dias no mar. Agora, estava reduzida a uma sombra na cama, definida mais pela doença que a consumia do que pela mulher vibrante que conheci. Vermelha e cheia de vida como uma flor de hibisco, dizia minha mãe quando a conheceu. Agora, pálida como a lua de inverno. O que eu não sabia é que, naquele dia aparentemente comum, eu daria carona para o próprio mistério, e minha vida nunca mais seria a mesma. Já estava no mar há umas 3 horas. Tinha conseguido alguns robalos e uma anchova. Nada de extraordinário. O sol começava a castigar quando notei algo estranho. Um brilho sobre as águas uns 100 metros da minha canoa. No começo pensei que fosse reflexo do sol, mas aquilo se movia diferente, como se tivesse vontade própria. O mar naquela manhã tinha um azul profundo que só se vê em dias especiais, quando o céu está tão limpo que parece ter sido lavado durante a noite. As ondas eram gentis, quase preguiçosas, embalando a esperança num ritmo constante. Gaivotas sobrevoavam em círculos preguiçosos, esperando sobras da pesca. Era o tipo de dia que faz um pescador agradecer por ter escolhido essa vida, apesar de todas as dificuldades. Remei na direção do clarão, mais por curiosidade que qualquer outra coisa. À medida que me aproximava, o brilho tomava forma. Era como uma névoa, densa mas translúcida, e pairava sobre as águas. Meu coração acelerou e a primeira vontade foi dar meia volta. Em décadas de pescaria, nunca tinha visto nada parecido. Os velhos pescadores sempre falam de coisas estranhas que acontecem no mar. Luzes misteriosas, vozes que chamam seu nome, embarcações fantasmas que aparecem e desaparecem na névoa. A maioria dos jovens ri dessas histórias. Acha que é coisa de velho caduco ou efeito da cachaça.
Mas quem passa tempo suficiente sozinho nas águas, sabe que há mais mistérios entre o céu e o mar do que nossa pequena sabedoria pode compreender. Bom dia, pescador. A voz veio da luz, serena como brisa da manhã. Poderia me conceder passagem em sua embarcação? Engoli seco. Minha avó sempre dizia que o mar guarda mais mistérios que estrelas tem o céu, mas isso era diferente. Sou homem de fé simples. Sempre tive uma Bíblia debaixo do travesseiro e uma medalha de São Pedro no pescoço. Mas ali, sozinho no mar, tudo que aprendi nas missas, de domingo parecia distante demais. O sol batia nas minhas costas. Podia sentir o calor penetrando a camisa de algodão, já úmida de suor e maresia. Minhas mãos apertaram o remo, os nós dos dedos embranquecendo. Todo o instinto dizia para fugir, mas algo mais profundo me mantinha ali. Quem é você? Perguntei, sentindo a boca seca. Sou aquele que conforta e guia. Alguns me chamam de Espírito Santo. Cresci ouvindo histórias sobre navegantes que perderam a sanidade após muito tempo no mar. Vi pescadores mais velhos, jurando terem conversado com sereias ou ouvido cantos de criaturas misteriosas. Mas eu sempre me considerei um homem de pés no chão, mesmo com toda a minha fé. Meu pai costumava dizer que existem 3 tipos de verdade: a que você conta para os outros, a que você conta para si mesmo, e a que existe independente do que você acredita. Acho que naquele momento estava diante do 3º tipo. Não precisa temer, continuou a voz. A forma brilhante permanecia ali, sem avançar. Não. Estou aqui para perturbar sua paz. Apenas peço passagem. Lembro que olhei para o céu, depois para as águas, depois para minha própria mão enrugada de tanto sal e sol. Tudo parecia normal demais para ser um delírio. O peso dos peixes no fundo da canoa era real. O cheiro de maresia era real. A luz tinha um brilho que não ofuscava os olhos, mais parecido com o luar refletido na água do que com o sol do meio-dia. Não era quente nem fria. Era simplesmente presente, como se aquele pedaço de realidade estivesse mais real que todo o resto. E para onde o senhor quer ir? Perguntei finalmente, tentando manter a voz firme. Para onde você for. O destino não importa, apenas a jornada. Naquele momento, fiz o que qualquer homem do mar faria diante do inexplicável. Ofereci o que tinha. Então suba, se é que posso dizer assim. Mas aviso que estou voltando para a costa. O dia não está rendendo muito. Pensei em meu avô, que sempre dizia que quando o mar te oferece algo, seja um peixe fora de época, um objeto misterioso nas redes, ou algo que não pode explicar, você deve aceitar com humildade, porque o mar nunca dá sem razão. Talvez essa fosse minha oferenda misteriosa, só que ao invés de vir das profundezas, vinha de um lugar ainda mais desconhecido. A luz então se moveu, deslizando sobre as águas como óleo, e pousou suavemente na proa da minha canoa. Não tinha peso, não balançou a embarcação. Apenas estava lá, brilhando como o reflexo da lua nas águas calmas. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não era de medo. Era como se algo antigo dentro de mim reconhecesse aquela presença, como quando você reencontra um amigo de infância depois de muitas décadas. Um reconhecimento que vai além da memória consciente. Remei em silêncio por algum tempo, sem saber o que dizer, como se conversa com algo que você não entende. A presença não era ameaçadora, pelo contrário. Havia uma paz estranha na canoa, como se o próprio ar estivesse mais leve. Os sons do mar pareciam diferentes. O bater das ondas contra o casco da canoa, o vento roçando a superfície da água, até mesmo o ocasional mergulho de um pássaro caçando peixes. Tudo soava como uma música harmoniosa, coordenada por algum maestro invisível. Os cheiros também estavam mais intensos. O sal, os peixes, a madeira molhada da embarcação. Era como se meus sentidos estivessem despertando depois de um longo sono. Você tem muita preocupação no coração, Antônio. A voz quebrou o silêncio. Não lembrava de ter mencionado meu nome, mas isso parecia o menor dos mistérios naquele momento. A vida não tem sido fácil, respondi, sem parar de remar. Minha Teresa está doente. 2 anos já e nada melhora. Os médicos da capital dizem que é algo no sangue, mas não sabem tratar. E o mar não dá mais o que dava antes. Cada vez menos peixes, cada vez mais contas para pagar. Pensei em Teresa,
em como seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam constantemente nublados pela dor. Pensei nos remédios caros, que mal aliviavam seu sofrimento. Nas noites em que ela gemia baixinho, achando que eu estava dormindo para não me preocupar. No desespero silencioso que me consumia a cada dia, vendo-a definhar sem poder fazer nada. A água que sustenta o peixe é a mesma que afunda o barco, disse a luz. Tudo depende de como você navega nela. Olhei para aquela forma brilhante, intrigado. O senhor fala como meu avô. Ele também tinha esses ditados que a gente só entende muito tempo depois. A sabedoria é, como a pesca, requer paciência e o momento certo para puxar a rede. Havia algo reconfortante naquela voz. Algo que me lembrava das histórias que meu pai contava nas noites de tempestade, quando ficávamos presos em casa, ouvindo a chuva castigar o telhado de zinco. Histórias de pescadores antigos, de seres marinhos, de lições aprendidas nas águas profundas. Nesse instante, algo estranho aconteceu. O céu, que estava limpo, escureceu em questão de minutos. Conheço o mar como a palma da minha mão. E aquela tempestade não era natural. Nuvens negras pesadas formaram-se como se tivessem brotado do nada. As gaivotas, que antes voavam tranquilas, desapareceram num piscar de olhos. O mar, tão gentil minutos antes, começou a se agitar, como um animal que acorda de repente. O vento mudou de direção 3 vezes em menos de 1 minuto, algo que nunca vi acontecer em quase 5 décadas de pescaria. O mar revolto é como um touro bravo. Não adianta enfrentá-lo de frente. Em mais de 40 anos, pescando, aprendi a respeitar essas fúrias repentinas. Normalmente procuraria abrigo, tentaria chegar na costa antes que o pior viesse. Mas algo me dizia que aquela tempestade não era comum. As nuvens não eram apenas escuras, tinham um tom quase esverdeado nas bordas, como hematomas no céu. Relâmpagos começaram a cortar o horizonte, mas sem trovões. Outro sinal de que algo sobrenatural estava acontecendo. O silêncio dos trovões era mais assustador que seu barulho. Vamos ter problemas, falei, mais para mim mesmo que para meu estranho passageiro. O vento começou a uivar, as ondas a crescer. Minha velha esperança começou a dançar perigosamente. Segurei o remo com força, tentando manter algum controle. A chuva veio em seguida, pesada como pedras. Meus pensamentos foram para Teresa, para nossa pequena casa à beira-mar, com as paredes descascadas que prometi pintar há anos, para as fotos dos nossos filhos penduradas na parede da sala, para o terço de madeira que pertenceu à minha mãe e agora ficava ao lado da nossa cama, coisas simples, mas que naquele momento pareciam mais preciosas que ouro. Não tema as águas agitadas, Antônio. A voz soou clara, mesmo com o barulho da tempestade. Às vezes, precisamos da turbulência para encontrar novas direções. Com todo respeito, gritei entre as rajadas de vento, agora preciso é de águas calmas para não virar. Lutava com todas as minhas forças para manter a canoa perpendicular às ondas. Um erro, uma distração, e seríamos virados. A chuva caía com tanta força que mal conseguia manter os olhos abertos. A água se acumulava no fundo da embarcação, misturada com escamas de peixe e manchas de sangue das minhas mãos, já feridas pelo remo. A situação piorava a cada segundo. Uma onda maior quebrou sobre nós, enchendo metade da canoa. Comecei a remover a água com uma cuia, mas era inútil. Pela primeira vez em muitos anos, senti verdadeiro medo do mar. Não pela minha vida, mas por Teresa. Quem cuidaria dela se eu não voltasse? O céu. Agora estava completamente negro, como se a noite tivesse caído de repente, embora fosse ainda meio da manhã. A linha entre o mar e o céu havia desaparecido, como se estivéssemos suspensos no meio do nada. Só a luz do meu passageiro misterioso fornecia alguma iluminação. Foi quando notei que a luz, meu passageiro misterioso, moveu-se para a borda da canoa. Estendeu-se como se fosse um braço luminoso e tocou a superfície da água revoluta. No mesmo instante, e juro por tudo que é mais sagrado, o mar se acalmou. Não gradualmente, mas de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O vento cessou, as nuvens se abriram e um silêncio quase sobrenatural tomou conta de tudo. Larguei a cuia, boquiaberto, como
Como fez isso? Minha voz saiu trêmula, entre o espanto e a reverência. O mar agora estava tão plácido que parecia um espelho gigante refletindo o céu novamente azul. Nem uma brisa, nem uma ondulação. Como se o tempo tivesse congelado. Até as gotas de água que escorriam do meu rosto pareciam cair em câmera lenta. Não fui eu, Antônio. Foi sua fé que acalmou as águas. Minha fé. Olhei para minhas mãos calejadas, depois para o céu agora limpo. Minha fé anda fraca ultimamente, com tantas dificuldades. Pensei em quantas vezes havia questionado Deus nos últimos meses. Quantas noites tinha passado em claro, olhando para o teto da nossa pequena casa, perguntando por que Teresa precisava sofrer tanto. Por que nossos filhos tiveram que partir para tão longe em busca de oportunidades. Por que o mar que sempre nos sustentou parecia cada vez mais avarento. A verdadeira fé não é aquela que evita tempestades, mas a que permanece firme durante elas. Aquelas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Lembrei do meu pai, enfrentando mares revoltos para trazer comida para casa. De minha mãe, rezando sozinha quando 3 dias se passaram sem notícias dele durante um ciclone. De Teresa, sorrindo através da dor quando eu chegava do mar, mesmo nos dias em que a rede voltava vazia. Seria isso fé? Essa persistência teimosa em continuar, mesmo quando tudo parece perdido? Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Lembrei de todas as vezes que rezei pedindo a cura de Teresa, as noites em claro ao lado de sua cama, os rosários intermináveis. Será que minha fé tinha mesmo esse poder? Ou estava diante de algo que ia além da minha compreensão? O sol agora brilhava com força renovada, secando minhas roupas encharcadas. A luz do meu passageiro parecia mais intensa também, quase pulsando em sincronia com as batidas do meu coração. Um peixe saltou perto da canoa, espalhando gotas prateadas que cintilaram no ar antes de voltarem às águas. Um sinal? Um símbolo? Ou apenas um peixe sendo peixe? Quem é você realmente? Perguntei finalmente. Já disse. Sou aquele que conforta e guia. Você me conhece desde sempre, Antônio, mesmo quando acha que estou ausente. Lembrei-me das orações que minha mãe me ensinou ainda menino, das histórias bíblicas contadas pelo velho padre da nossa vila, da sensação de paz que às vezes sentia, inexplicavelmente, mesmo nos momentos mais difíceis. Como aquela vez em que quase me afoguei aos 16 anos, quando o barco do meu pai virou numa tempestade, e mesmo no desespero senti uma calma estranha, uma certeza de que sobreviveria. Nesse momento, tive certeza. Não era delírio, não era cansaço, não era o sol forte. Estava diante de algo, alguém, divino. As histórias que ouvi na igreja, desde menino os milagres dos santos, tudo parecia fazer sentido agora, manifestado naquela luz sobre minha humilde canoa. O Senhor é o Espírito Santo? De verdade? A luz apenas brilhou mais intensamente em resposta. Não precisava de palavras. Um calafrio reverente percorreu meu corpo. Não era todo dia que um simples pescador como eu dava carona para uma manifestação divina. O que isso significava? Por que eu? Essas perguntas rodavam na minha cabeça, mas, estranhamente, não precisavam de resposta imediata. Havia uma certeza silenciosa de que tudo seria revelado no tempo certo. O resto da viagem de volta foi calmo. Não conversamos muito, mas sentia uma paz inexplicável. Quando avistei a costa, nossa pequena vila de pescadores nunca me pareceu tão bela. As casinhas coloridas, os barcos ancorados, as redes estendidas ao sol. O sol da tarde iluminava as construções simples com uma luz dourada quase mágica. As crianças brincavam na areia, seus gritos de alegria carregados pelo vento. Até nós. Algumas mulheres lavavam roupa num riacho que desembocava no mar, suas saias coloridas criando manchas vivas na paisagem. Um velho consertava redes na sombra de uma amendoeira, seus dedos ágeis apesar da idade. Cenas cotidianas que sempre vi, mas que agora pareciam novas, como se eu as estivesse observando pela primeira vez. Chegamos, anunciei, um tanto desnecessariamente. Esta é minha casa. Eu sei, respondeu a luz. Agora sua jornada começa de verdade, Antônio. Senti um aperto no peito. Parte de mim não queria que aquele encontro terminasse. Havia tantas perguntas que eu queria fazer,
tantos mistérios que gostaria de desvendar. Era como encontrar um tesouro no fundo do mar e ter que deixá-lo ali. O Senhor vai desaparecer agora? Nunca estive realmente ausente, mesmo antes de me ver, e não estarei depois que seus olhos não mais me contemplarem. Aquelas palavras trouxeram um conforto estranho, como um abraço invisível, uma certeza de que, mesmo nas horas mais escuras, não estamos verdadeiramente sozinhos. Pensei em Teresa, em sua luta silenciosa contra a doença. Será que ela também sentia essa presença, mesmo sem ver? Encostei a canoa na areia. Alguns pescadores acenaram de longe, provavelmente achando estranho eu ter voltado tão cedo. Ninguém parecia notar a luz brilhante na proa da minha embarcação. O velho Zé Pequeno, que tinha esse nome apesar de seus quase 2 metros de altura, gritou de seu barco: "Já voltando, Tonho, o mar tá ruim?" "Hoje o mar me deu mais do que peixes, Zé", respondi, sem saber como explicar o que realmente tinha acontecido. "O que devo fazer agora?" perguntei, sentindo-me como uma criança pedindo orientação. "Viva, Antônio. Viva com os olhos e o coração abertos. As respostas virão quando menos esperar." E então, tão misteriosamente como apareceu, a luz se dissipou. Não de uma vez, mas como a névoa da manhã que vai se desfazendo com os primeiros raios de sol. Em segundos, estava sozinho novamente. Fiquei parado na proa da canoa por um momento, tentando absorver o que tinha acontecido. Parte de mim queria gritar para todos ouvirem: "Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo hoje." Mas algo me dizia para guardar aquela experiência, pelo menos por enquanto. Algumas histórias precisam amadurecer dentro de nós antes de serem compartilhadas. Descarreguei meus poucos peixes, guardei os apetrechos e subi a trilha de areia que levava até minha casa, carregando mais perguntas que respostas. Ao abrir a porta de casa, recebi o choque que mudaria tudo. Teresa, minha Teresa, não estava na cama onde a deixei pela manhã. Por um segundo gelado, pensei o pior, que Deus a tinha levado enquanto eu estava fora. Então, ouvi barulho na cozinha. "Tonho, é você?" Sua voz, mais forte do que eu ouvia em meses. A cozinha era o coração da nossa casa. Um cômodo pequeno com paredes amareladas pelo tempo, uma mesa de madeira rústica com 4 cadeiras desparelhadas, um fogão a gás antigo e uma pia de pedra-sabão que meu pai tinha instalado quando nos casamos. Nas paredes, alguns utensílios de cobre que pertenceram à mãe de Teresa, e um calendário de santo com a data errada. Corri até lá e a encontrei de pé, mexendo numa panela no fogão. De pé. Ela que mal conseguia sentar-se sem ajuda há semanas. "Teresa, como você está?" As palavras morreram na minha garganta. Ela se virou e vi cor em suas bochechas antes pálidas. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que eu já tinha perdido as esperanças de ver novamente. Seus cabelos grisalhos, que nas últimas semanas pareciam sem vida, agora estavam penteados e presos num coque simples. Usava um vestido azul que não vestia há mais de um ano. "Não sei explicar, Tonho. Acordei pouco depois que você saiu sentindo-me estranha. Diferente. A fraqueza sumiu, a dor nas juntas também. É como se..." Ela hesitou, procurando as palavras. "Como se alguém tivesse lavado meu sangue por dentro. Estou curada, tenho certeza." Seus olhos, que por tanto tempo tinham estado nublados pela dor, agora brilhavam com a mesma intensidade de quando nos conhecemos, 4 décadas atrás, numa festa de São João. Ela tinha 18 anos então, e eu, 22. Dancei com ela a noite toda, enquanto a fogueira crepitava e o cheiro de milho assado e quentão enchia o ar. Prometi naquela noite que cuidaria dela para sempre. Abracei-a com força, as lágrimas correndo livres pelo meu rosto curtido de sol. Ela estava curada. Minha Teresa estava curada. "Foi ele", murmurei, contra seus cabelos. "Ele quem, Tonho? Como explicar? Como contar sobre a luz nas águas, a voz serena, a tempestade domada com um toque?" Palavras pareciam pequenas demais para conter aquela experiência. E havia também um receio. E se ela achasse que eu tinha enlouquecido? E se aquela recuperação milagrosa não tivesse nada a ver com meu encontro inexplicável? "Depois te conto. Agora só quero agradecer." Teresa sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, que tinha sido meu norte durante
Tantas tempestades da vida. Venha, fiz uma moqueca. Estou com uma fome que não sentia há meses. Sentamos à mesa, como nos velhos tempos. Teresa comeu com apetite, contando como tinha se sentido revigorada ao acordar, como tinha conseguido se levantar sozinha, tomar banho até varrer a casa, coisas simples que haviam se tornado impossíveis nos últimos meses. Enquanto isso, minha mente voltava constantemente àquela luz misteriosa no mar, aquela voz que parecia conhecer meu coração melhor que eu. Mesmo, naquela noite dormi como não dormia há anos. Um sono profundo, reparador, sem pesadelos ou preocupações. No dia seguinte, voltei ao mar com o coração leve. Foi quando lancei minhas redes que o segundo milagre aconteceu. Em menos de 1 hora, elas estavam tão pesadas que mal consegui puxá-las. Peixes de todos os tipos, mais do que jamais tinha visto de uma só vez. Robalos, tainhas, anchovas, até mesmo um dourado, raro naquela época do ano. As redes literalmente se curvavam sob o peso dos peixes, as malhas esticadas ao limite. Precisei de ajuda de 2 outros pescadores que passavam para conseguir içar tudo para dentro da canoa. O fundo do barco tornou-se um mosaico de escamas prateadas, douradas e azuladas, peixes se debatendo num último impulso de vida. O cheiro forte, a textura escorregadia, a beleza brutal daquele espetáculo, tudo parecia amplificado, como se meus sentidos estivessem mais aguçados. "Caramba, Tonho!" exclamou Benedito, um dos pescadores que me ajudou. "Nunca vi nada assim. Você achou algum cardume especial?" "Só joguei as redes onde sempre jogo", respondi tão surpreso quanto ele. "É muita sorte", comentou o outro, Paulo, observando a quantidade absurda de peixes. "Ou bênção. A gente mal tem conseguido o suficiente para comer ultimamente." Nos dias seguintes, a mesma abundância. Minhas redes sempre voltavam carregadas, enquanto outros pescadores reclamavam da escassez. Logo, comecei a dividir minha pesca com os vizinhos. Alguns aceitavam agradecidos, outros com desconfiança. Dona Zulmira, uma senhora idosa que vivia sozinha desde que o marido e o filho morreram num naufrágio anos atrás, chorou quando deixei uma cesta de peixes em sua porta. "Deus te abençoe, Tonho", ela disse, enxugando as lágrimas com a ponta do avental. "Faz 1 semana que não como peixe fresco." O pequeno Tiago, de apenas 8 anos, filho de uma mãe solteira que lutava para sobreviver, me seguia pela praia perguntando: "Como você acha tanto peixe, seu Tonho? Tem algum segredo?" Eu sorria e bagunçava seus cabelos, dizendo que o mar dá para quem sabe pedir. "Como você está conseguindo tantos peixes, Tonho?" perguntou Zé Pedro, um pescador mais velho que eu. "O mar está vazio para todo mundo, menos para você." Zé Pedro era um homem respeitado na comunidade, com mais de 70 anos e uma sabedoria que vinha não apenas da idade, mas de uma vida inteira enfrentando o mar. Suas mãos nodosas e enrugadas contavam histórias de milhares de redes puxadas, de tempestades enfrentadas, de lutas contra as águas. Seus olhos pequenos e penetrantes pareciam ver além das aparências. "É só sorte, compadre", respondi, sem saber como explicar. Ele me olhou longamente, como se tentasse ler a verdade em meu rosto. "Sorte não dura tanto tempo, Tonho, e não é tão seletiva, tem algo mais aí, mas se não quer contar pro velho Zé, tudo bem." Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade genuína. A notícia da recuperação milagrosa de Teresa e da minha pesca abundante espalhou-se rapidamente pela vila. No começo, as pessoas vinham com genuína felicidade compartilhar nossa alegria, mas aos poucos percebi olhares diferentes, cochichos quando eu passava. "Dizem que o Tonho fez algum tipo de pacto", ouvi uma mulher comentar na venda. Ela não me viu atrás da prateleira de farinha. Seu Geraldo, dono da venda, um homem gordo e vermelho que sempre soube de todos os mexericos da vila, abaixou a voz para responder: "Já ouvi falar dessas coisas. Lembra do velho Joaquim, que morava no outro lado da baía. Dizem que ele também começou a pegar peixes demais do nada. Depois apareceu morto na praia, sem um arranhão, o corpo todo inchado, mas sem marcas. A mulher dele, doente de morte, se levantou da cama como se nada tivesse acontecido", respondeu outra. "E os peixes vão só para a rede dele. Isso não é normal."
Aquelas palavras me feriram mais que esperava. Toda a vida fui um homem respeitado na comunidade. Agora, de repente, era alvo de suspeitas e superstições. Em vez de me alegrar com a boa sorte, comecei a temê-la. O que significavam aqueles milagres? Porque eu, e mais importante, que preço teria que pagar por eles? A situação piorou quando meu próprio filho, Lucas, voltou da cidade grande para nos visitar. Ele tinha saído de casa há 5 anos para estudar e nossa relação nunca mais foi a mesma. Lucas sempre desprezou a vida simples de pescador, dizia que eu era atrasado, supersticioso. Lucas tinha feito faculdade de engenharia na capital, o primeiro da família a ter educação superior. Tínhamos nos sacrificado muito para que ele pudesse estudar. Anos de economia, de privações, de trabalho extra. Teresa chegou a fazer faxina em casas de veraneio para complementar nossa renda. Tudo para que ele tivesse oportunidades que nunca tivemos. Mas a educação criou um abismo entre nós. Quanto mais ele aprendia, mais parecia desprezar nossas origens, nossas crenças, nosso modo de vida. As visitas foram ficando mais raras, as conversas mais tensas. Quando chegou e viu Teresa completamente recuperada em vez de alegria, mostrou ceticismo. "Qual médico a curou, mãe?" perguntou, depois de um abraço frio em sua mãe. Teresa estava radiante, usando um vestido florido que não vestia há anos, seus cabelos trançados com uma fita azul. Parecia mais jovem, mais viva. Tinha preparado uma mesa farta para receber o filho. Moqueca de peixe, pirão, arroz, salada, até mesmo um pudim de leite, a sobremesa favorita dele desde criança. "Nenhum médico, filho. Foi um milagre", respondi sinceramente. Ele riu aquele riso de cidade grande, de quem acha que sabe mais que todo mundo. Um riso que carregava não apenas descrença, mas uma espécie de vergonha. Vergonha de ter um pai que ainda acreditava em milagres. Milagre? Em pleno século XXI? "Pai, qual remédio vocês estão escondendo de mim? Ou foi algum tratamento alternativo que deu certo?" Seus olhos, tão parecidos com os meus, agora me olhavam com uma mistura de irritação e pena. Vestia roupas caras, falava com palavras rebuscadas. Tinha aquele ar de quem pertence a outro mundo, um mundo onde milagres não acontecem, onde tudo tem uma explicação racional, científica. "Não foi remédio nenhum, Lucas", Teresa interveio. "Num dia eu estava morrendo, no outro me senti curada. Seu pai diz que foi uma bênção que recebeu no mar." Lucas olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Que história é essa agora? Que bênção? Hesitei por um momento. Como explicar algo tão extraordinário para alguém que já decidiu não acreditar? Mas ele era meu filho, meu sangue. Merecia ouvir a verdade, mesmo que escolhesse rejeitá-la. Contei a ele sobre meu encontro com a luz, sobre a tempestade acalmada, sobre as palavras de sabedoria. Falei com o coração aberto, esperando que meu próprio filho pudesse compartilhar daquele milagre. Enquanto eu falava, seu rosto passava da incredulidade ao embaraço e, finalmente, à raiva. Interrompeu-me várias vezes com perguntas sarcásticas. "E essa luz falou português mesmo? Não tinha sotaque de anjo, não? E ninguém mais viu essa tempestade sobrenatural? Só você?" "Você enlouqueceu", foi sua resposta seca. "Ou está mentindo? Insolação, talvez. Ou inventou essa história para impressionar o povo da vila?" "Lucas", Teresa o repreendeu, "não fale assim com seu pai. Mãe, olha o que ele está dizendo, que deu carona para o Espírito Santo. Isso é delírio ou charlatanismo? Escolha você." Teresa ficou ao meu lado, sua mão pequena e calejada segurando a minha com força. "Seu pai nunca mentiu na vida, Lucas, e você sabe disso. Se ele diz que aconteceu, então aconteceu." Lucas balançou a cabeça, como se estivéssemos além de qualquer salvação. "Vocês dois precisam de ajuda. Profissional. Vou ligar para um amigo meu que é médico. Talvez seja algum problema neurológico." Ele saiu batendo a porta e não voltou para dormir naquela noite. Na manhã seguinte, partiu sem se despedir. Aquela rejeição me doeu mais que todas as fofocas da vila juntas. Meu próprio sangue me chamando de mentiroso ou louco. Teresa segurou minhas mãos entre as suas, seus olhos cheios de uma compreensão que dispensava palavras. "Ele vai entender um dia, Tonho, quando estiver pronto." Mas naquele momento eu duvidava.
As semanas seguintes foram de provação. A abundância de peixes continuava, assim como a saúde de Teresa. Mas o preço social era alto. Amigos de décadas evitavam minha companhia. Na igreja, sentavam longe de nós. Alguns chegaram a sugerir ao padre que eu estava praticando algum tipo de magia para atrair os peixes. O padre João, um homem bom, mas facilmente influenciável, começou a me olhar com desconfiança. Numa missa de domingo, fez um sermão sobre como os dons que vêm fácil demais podem ter origem suspeita. Não mencionou meu nome, mas todos sabiam a quem se referia. As crianças eram proibidas de se aproximar de mim na praia. Alguns pescadores faziam o sinal da cruz quando minha canoa passava pela deles. Teresa sofria. Também. As mulheres não a convidavam mais para os trabalhos comunitários, para as rezas coletivas, para os preparativos das festas de santo. Nos tornamos ilhas numa comunidade que sempre foi nosso continente. A solidão era mais dolorosa porque conhecíamos cada rosto, cada história daquelas pessoas que agora nos evitavam. Não éramos estranhos numa cidade grande. Éramos párias num lugar onde todos se conheciam há gerações. Uma noite, voltando sozinho do mar, sentei-me na praia deserta e chorei. Como não chorava desde menino. Estava grato pela cura de Teresa, pela fartura em nossas redes, mas a solidão era um fardo pesado demais. A lua cheia banhava o mar com sua luz prateada, criando um caminho brilhante sobre as águas. As ondas quebravam suavemente na areia, seu murmúrio constante como a respiração do próprio oceano. Ao longe, as luzes da vila piscavam, cada uma representando uma família, uma história, uma vida entrelaçada com a minha até poucos dias atrás. De que adianta todos esses peixes se perdi o respeito dos meus amigos? De que vale a abundância se meu próprio filho me abandonou? Falei para o mar escuro, esperando, talvez, que aquela luz misteriosa ressurgisse com respostas. O choro veio do fundo, descontrolado, como se todas as lágrimas contidas por anos de ser o homem forte, o pilar da família, finalmente encontrassem caminho para fora. Chorei por Teresa e sua doença. Chorei por Lucas e seu distanciamento. Chorei pela desconfiança dos amigos. Chorei pela dureza da vida de pescador. Chorei por mim mesmo, pelo menino que um dia sonhou com mares generosos e céus sempre azuis, e encontrou tantas tempestades pelo caminho. O silêncio foi minha única resposta. Naquela noite, cogitei seriamente abandonar tudo. Vender a casa, a canoa, mudar com Teresa para longe, onde ninguém nos conhecesse ou nos julgasse. Voltei para casa cabisbaixo, os ombros curvados não pelo peso dos peixes, mas pelo fardo invisível da rejeição. Teresa estava à porta, esperando, como fazia, todas as noites. Seu sorriso, normalmente um bálsamo para todas as dores, não conseguiu me alcançar naquela noite. "Está pensando em irmos embora, não é?" Ela perguntou, enquanto preparava um chá de erva cidreira para mim. "Como soube?" "Te conheço há mais tempo que você mesmo, Antônio." Ela só usava meu nome completo em momentos importantes. Vi nos seus olhos quando voltou. Aquele olhar de quem está se despedindo. Adormeci com esses pensamentos amargos, e foi então que ele voltou. Não nas águas, mas em sonho. Estava novamente em minha canoa, mas o mar era diferente, de um azul tão profundo que parecia tocar o céu. A luz pairava sobre a água, como da primeira vez. "Você está desistindo, Antônio?" A voz era a mesma, serena, mas firme. "É difícil demais. As pessoas me rejeitam, meu filho me abandonou. Que tipo de bênção é essa que traz tanta dor?" "A verdadeira transformação raramente vem sem dor, Antônio. O peixe só conhece águas novas quando se arrisca em correntes desconhecidas." Suas palavras ecoavam não apenas nos meus ouvidos, mas em cada célula do meu corpo. Era como se elas estivessem sendo gravadas, não na memória, mas na alma. Os milagres que você viu, a cura, a pesca abundante, são apenas símbolos, continuou a voz no meu sonho. A verdadeira transformação está acontecendo dentro de você. No sonho, a luz parecia pulsar com cada palavra, como um coração feito de claridade. O mar e o céu se fundiam num azul infinito, sem horizonte. Eu me sentia simultaneamente minúsculo e vasto, como se fosse ao mesmo tempo a gota e o oceano. Dentro de mim, só sinto tristeza e solidão.
As redes vazias te ensinaram paciência. As redes cheias te ensinam generosidade. A doença de Teresa te ensinou compaixão. A cura te ensina gratidão. A rejeição dos outros te ensina a força de suas próprias convicções. Tudo isso são lições, Antônio. Enquanto a voz falava, imagens dançavam na superfície da água. Teresa sorrindo ao sol. Eu, mais jovem, ensinando Lucas a pescar. Minha mãe acendendo velas para São Pedro. Meu pai consertando redes sob a amendoeira. A pequena igreja da vila iluminada para a missa do galo. Rostos, sorrisos, lágrimas, momentos que formaram o tecido da minha existência. Mas por que eu? Sou apenas um pescador simples. Nunca fiz nada de extraordinário. É justamente por isso, Antônio. Os extraordinários já têm seu próprio caminho. São os humildes que podem realmente testemunhar o milagre comum da existência. Acordei com essas palavras ecoando na minha mente. Teresa dormia tranquilamente ao meu lado, seu rosto sereno à luz da lua que entrava pela janela. Olhei para ela e senti uma onda de gratidão tão intensa que afogou toda a amargura da rejeição. Observei cada detalhe de seu rosto, as pequenas rugas nos cantos dos olhos, a cicatriz quase imperceptível no queixo de quando caiu ainda menina, os cabelos grisalhos que emolduravam sua face como uma coroa prateada. Ela era a mesma mulher por quem me apaixonei 40 anos atrás, mas também alguém completamente nova, moldada pelo tempo, pelo amor, pela dor, pela vida compartilhada. Ela estava viva, estava bem. Isso não era milagre suficiente? Na manhã seguinte, levantei-me renovado. Não importava o que os outros pensassem. Eu sabia o que tinha vivido. Sabia que o divino tinha tocado minha vida de forma inexplicável. E se essa bênção vinha com o preço da incompreensão, estava disposto a pagá-lo. Teresa percebeu a mudança imediatamente. Sonhou com algo bom? Sonhei com a verdade. Respondi beijando sua testa. E a verdade nos liberta. Segui para o mar como sempre, mas algo estava diferente no ar. Um vento estranho, carregado de umidade, soprava do horizonte. Os pescadores mais experientes olhavam para o céu com preocupação. Vai dar tempestade forte, comentou seu Manuel, o mais velho dos pescadores, que raramente saía ao mar agora. Daquelas que só vêm a cada década. Melhor ninguém sair hoje. Seu Manuel era uma lenda viva em nossa comunidade. Com quase 90 anos, tinha olhos que pareciam 2 faróis penetrantes, em um rosto marcado por rugas profundas, como sulcos na areia. Diziam que ele podia prever tempestades 3 dias antes delas chegarem, só pelo cheiro do vento. Ninguém ousava questionar suas previsões. Olhei para o horizonte. Nuvens escuras se formavam, mas ainda distantes. Pensei em Teresa, em tudo que tínhamos passado. Algo me dizia que eu precisava estar no mar naquele dia. Vou sair assim mesmo, decidi. Não vou muito longe se o tempo piorar. Volto logo. Seu Manuel balançou a cabeça, mas não disse nada. Seus olhos antigos pareciam enxergar algo além da tempestade que se aproximava. Algo no meu próprio destino, talvez. Ninguém mais dirigiu a palavra a mim enquanto preparava a esperança para partir. A praia estava quase deserta. A maioria dos pescadores tinha decidido respeitar o aviso de seu Manuel. Apenas eu e a esperança desafiávamos o presságio da tempestade. A tempestade chegou mais rápido e mais forte do que qualquer um poderia prever. Em menos de 1 hora o céu escureceu completamente. O vento uivava como fera raivosa. As ondas cresciam a cada minuto. Decidi voltar, mas o caminho para a costa já estava bloqueado por um mar revolto como nunca tinha visto. Esta não era uma tempestade comum. Era como se o próprio mar tivesse decidido testar meus limites, minha coragem, minha fé. As ondas não apenas cresciam, mas pareciam ter intenção própria, atacando minha pequena embarcação de todos os lados. O céu tinha um tom esverdeado doentio, cortado ocasionalmente por relâmpagos que pareciam rasgar o próprio tecido do mundo. Lutei com todas as forças para manter a canoa estável, rezando para sobreviver àquela fúria. Meus braços doíam, meus pulmões queimavam com o esforço. A água já chegava aos meus tornozelos no fundo do barco, e a cuia com que tentava esvaziá-lo parecia ridiculamente inadequada diante da força da natureza. Foi quando avistei algo que gelou meu sangue.
outro barco, maior que o meu, lutando contra as ondas, e percebi com o horror que estava emborcando. Mesmo através da chuva e da distância, reconheci os homens que se agarravam ao casco virado. Eram Pedro, João e Tiago, 3 pescadores que haviam sido particularmente duros comigo nas últimas semanas, espalhando rumores sobre meu suposto pacto. Pedro era o líder não oficial dos pescadores mais jovens, um homem forte de meia-idade com uma barba negra e densa. João era seu irmão mais novo, quieto e observador. Tiago, primo de ambos, era conhecido por sua língua afiada e sua tendência a exagerar histórias. Os 3 juntos formavam uma espécie de tribunal informal que julgava a conduta de todos na vila. Não hesitei. Remei na direção deles com toda a força que tinha, sabendo que estava arriscando minha própria vida. A esperança quase virou várias vezes, mas consegui me aproximar do barco naufragado. "Segurem-se!" gritei contra o vento. "Vou tirar vocês daí." Os 3 me olharam com uma mistura de surpresa e desconfiança, mesmo naquela situação desesperadora. Por um momento, pensei que recusariam minha ajuda, preferindo arriscar a morte a dever suas vidas ao homem que tinham difamado. Um por um, puxei aqueles homens para minha canoa. Estavam exaustos, tremendo de frio, mas vivos. A esperança estava perigosamente baixa na água com o peso extra, mas ainda flutuava. "Por que está nos ajudando, Tonho?" perguntou Pedro, entre dentes que batiam de frio. "Depois de tudo que falamos de você?" Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora mostravam uma vulnerabilidade raramente vista. O mar tem esse poder de despir os homens de suas máscaras, de reduzi-los à sua essência mais básica. "Porque no mar somos todos irmãos", respondi simplesmente. "E porque aprendi que as bênçãos não são para guardar, são para compartilhar." João, o mais quieto dos 3, olhou para mim longamente. "Obrigado, Tonho. Nós." Ele não conseguiu terminar, mas não precisava. Seus olhos diziam o suficiente. Tiago, normalmente o mais falante, permanecia em silêncio, ainda em choque pela experiência de quase morte. Sua pele normalmente bronzeada estava pálida, seus lábios tinham um tom azulado preocupante. Naquele momento, como se respondendo às minhas palavras, a tempestade começou a amainar. Não instantaneamente como daquela vez com meu passageiro misterioso, mas gradualmente, como acontece na natureza. O vento diminuiu sua fúria, as nuvens começaram a se dispersar, as ondas perderam altura e força. Em 1 hora, conseguimos retornar à costa, exaustos mas vivos. A praia estava cheia. Toda a vila tinha se reunido para observar a tempestade e esperar pelo retorno dos pescadores. Quando viram a esperança, trazendo não apenas 1, mas 4 homens, um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Teresa correu pela areia sem se importar com a água que molhava sua saia. Abraçou-me com força assim que pisei em terra firme. "Graças a Deus, quando a tempestade piorou, achei que tinha te perdido." "Nunca me perderá", respondi, retribuindo o abraço. "Tenho um guia especial agora." A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela vila. Os 3 homens que salvei contaram a história sem omitir nenhum detalhe, como eu tinha arriscado minha própria vida para salvá-los, mesmo depois de terem me tratado tão mal. "Ele podia ter fingido que não nos viu", disse João ao grupo reunido na praça. "Ninguém saberia, mas veio direto ao nosso encontro, sem pensar 2 vezes. Pedro, normalmente tão orgulhoso, abaixou a cabeça. Falamos coisas terríveis sobre o Tonho. Dissemos que ele tinha feito pacto, que a cura da Teresa e a pesca abundante eram obra de forças obscuras, e mesmo assim, ele arriscou tudo por nós. Tiago, recuperado do susto, acrescentou: "Quando estávamos todos na canoa, no auge da tempestade, vi algo estranho, uma espécie de luz em volta do Tonho. Achei que fosse delírio, que fosse morrer e estava vendo coisas, mas agora..." Ele deixou a frase no ar olhando para mim com uma mistura de respeito e temor. Algo mudou naquele dia. Não de uma vez, mas aos poucos. Os olhares de desconfiança foram sendo substituídos por respeito. As pessoas voltaram a se sentar perto de nós na igreja. As crianças voltaram a pedir histórias de pescaria.
Teresa floresceu ainda mais com o retorno da aceitação social. Voltou a participar da vida comunitária, ajudando a organizar a festa do padroeiro, ensinando as meninas a fazer renda, visitando os doentes com seus chás e ungüentos caseiros. Sua alegria era contagiante, como se cada dia fosse um presente precioso e inesperado. E um mês depois, Lucas voltou. Estava diferente, mais humilde. Tinha ouvido sobre o resgate, sobre como seu velho pai tinha se tornado uma espécie de herói local. Quando desceu do ônibus que ligava nossa vila à cidade, parecia mais velho e, ao mesmo tempo, mais jovem. As roupas caras e o ar de superioridade tinham dado lugar a uma simplicidade que me lembrou do menino que ele foi um dia. "Pai", disse ele, apertando minha mão com força. Depois, inesperadamente, me abraçou. Um abraço desajeitado de quem não está acostumado a demonstrar afeto, mas sincero. Teresa chorou ao ver nosso reencontro. Preparou a comida favorita dele, encheu-o de perguntas sobre a vida na cidade. Tratou-o como o menino que saiu de casa anos atrás. Mas seus olhos, quando se encontravam com os meus, diziam que ela sabia. Algo importante estava acontecendo. Algo que ia além das palavras. Depois do jantar, saímos para a varanda. As estrelas brilhavam num céu limpo, o cheiro do mar enchia o ar. Ao longe, o barulho das ondas era como a respiração de um gigante adormecido. "Não sei se acredito na sua história sobre dar carona para o Espírito Santo, pai", ele me disse na varanda, enquanto observávamos o pôr do sol. "Mas acredito no seu caráter. Ninguém arrisca a vida pelos outros como você fez se não tiver algo especial dentro de si." Aquelas palavras, vindas do meu filho que tinha me rejeitado com tanta dureza, foram como um bálsamo para feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Sorri e passei o braço pelo seu ombro, como fazia quando ele era menino. "Sabe, filho, acho que entendi o verdadeiro milagre agora. Não foi a cura da sua mãe, nem os peixes abundantes. Foi perceber que o divino não está lá fora, nas luzes misteriosas ou nas tempestades acalmadas. Está aqui", apontei para seu coração, "na nossa capacidade de amar sem condições, de perdoar sem reservas, de ajudar sem esperar retorno." Lucas não disse nada, mas ficou ali comigo vendo o sol mergulhar no horizonte, tingindo o mar de vermelho e dourado. Naquele silêncio compartilhado, havia mais entendimento que em todas as palavras que poderíamos ter trocado. Hoje, anos depois daquele encontro misterioso, ainda pesco nas mesmas águas. Minha pesca voltou ao normal, às vezes boa, às vezes ruim, como a vida mesma. Teresa continua saudável, um milagre que nenhum médico soube explicar. Lucas voltou para a cidade, mas nos visita regularmente agora, trazendo os netos para conhecerem o mar e aprenderem os segredos da pesca com o avô. E eu continuo a contar esta história, não para convencer ninguém, mas para lembrar a mim mesmo que as maiores tempestades da vida não são aquelas que agitam o mar, mas as que turbilhonam dentro de nós. E que às vezes é preciso dar carona para o mistério, mesmo quando temos medo, mesmo quando não entendemos, porque é nas travessias mais improváveis que encontramos nosso verdadeiro norte. Como dizem os velhos pescadores, o mar não dá apenas peixes, dá sabedoria para quem sabe escutar suas águas. O divino não se manifesta apenas em milagres espetaculares, em curas inexplicáveis ou em pescas abundantes. Ele está nos pequenos gestos de amor, na mão estendida ao necessitado, no perdão oferecido ao ofensor, na esperança que teima em florescer mesmo nos terrenos mais áridos da vida. Talvez essa seja a lição mais importante que aprendi naquela manhã em que dei carona ao mistério, que o verdadeiro milagre não está em ver o extraordinário, mas em reconhecer o divino no ordinário, no nascer do sol sobre as águas, no sorriso da pessoa amada, no abraço de um filho, na força para enfrentar mais um dia, na coragem de amar, mesmo quando dói, na fé que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. E você que me ouviu até aqui, lembre-se, às vezes, o barco mais importante que você pode oferecer não é feito de madeira e não navega sobre as águas. É o barco do seu coração, capaz de transportar compaixão, perdão e amor. E esses são os únicos milagres que realmente importam.